Então, pessoal, vocês acabaram de ver comigo como interpretar uma proposta da redação do Enem. Vocês viram antes as competências linguísticas. Viram que uma das competências linguísticas, que inclusive eu disse que era bastante sutil, era exatamente a capacidade de argumentação do candidato. Mas não é só isso que essa competência vê. Quando a gente fala em capacidade de argumentação, a gente fala em perceber se o aluno escreveu um texto, um padrão de texto em que tenha uma estrutura. E eu disse também, lá no comecinho do nosso curso, que o Enem possui uma tipologia bem específica. Vai fazer redação do Enem, vai fazer a prova do Enem, você já sabe que eles querem uma dissertação argumentativa, não é isso? E uma dissertação argumentativa aos moldes do Enem possui um padrão bastante claro. Inclusive, se você quiser, aí no nosso e-book, vocês têm inclusive ali o link para acessar a própria cartilha do estudante de redação. Tá? Lá no site do INEP. O próprio Enem já passa para vocês tudo isso que eu estou colocando. É que eu estou fazendo mais mastigadinho. Lá a cartilha é longa, o aluno às vezes cansa de ler. Então aqui a gente está trazendo mastigado para vocês. Mas o próprio Enem, no seu site dentro do INEP, te fornece isso que eu estou colocando para vocês. Então lá, inclusive, eles colocam da maneira como está aí no e-book. Primeiro tem que ter o tema, você tem que falar do tema. Ah, mas o tema já está na proposta. Pelo amor de Deus, não começa uma redação falando assim, esse é um tema importante. Que tema? Ah, professora, mas já está na proposta. Hã? Não, a redação tem que ser autônoma. Você não pode imaginar que o corretor já sabe do tema. Por mais que o corretor saiba do tema, você tem que escrever uma redação, um texto, o seu texto, ele tem de imaginar, tá? Que aquele leitor universal que vai estar lá do outro lado não conheceria o tema, entende? Então você tem que primeiro apresenta o tema, contextualiza assim historicamente. Há várias formas de fazer uma introdução de redação. Ah, professora, posso colocar uma pergunta? Posso colocar um evento histórico? Posso já colocar uma analogia? Bom, há várias formas. Como o Enem, as propostas deles, até hoje, vocês inclusive encontram no e-book, são sempre problemáticas nacionais, ou às vezes até transnacionais, mas geralmente problemáticas do Brasil, um problema para você pensar, criticar, analisar e resolver. Não sei qual vai ser, mas vai ser uma problemática e nós temos muitas no Brasil. Ora, primeiro você traz a problemática, apresenta o tema, acho interessante contextualizar historicamente. Se você perceber as redações nota 1000 do Enem, muitas delas, não são todas, evidente, até porque isso não é uma obrigação, mas muitas delas, tá, começam com a contextualização histórica, ou já falando, segundo a Constituição de 1988, é um dever, direito de todos, tal. Então, há várias maneiras de você começar, mas independente da que você escolher, você tem 2 modelos de redação nota 1000 no e-book para você acompanhar, independente, tem de ter o tema. Você tem de colocar o que, pessoal? Comigo, a palavra-chave. É feminicídio? É pandemia? É educação à distância? É evasão escolar? Qual será o tema desse ano? SUS? Saúde pública, como já aconteceu, vamos pensar nos temas que já foram, democratização do cinema, imigração, tolerância, intolerância, educação inclusiva de pessoas com deficiência auditiva. Nossa, o Enem já cobrou tudo isso. Então você tem que colocar o tema, palavra-chave e a sua tese. Prof, como é que eu monto uma tese? Calma. Daqui a pouco a gente chega lá, mas você tem de ter um posicionamento. Você vai ter que fazer um questionamento dentro de si para achar essa tese, combinado? Vamos chegar lá. Mas tudo isso no primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo. Quantos parágrafos tem na redação, prof? Você vai fazer uma redação com quantas linhas, meu querido? Ah, o Enem disse que eu posso fazer a partir dos 9 linhas, 7 linhas, 9 linhas, 7 linhas, pelo amor de Deus. Redação que passa no Enem com nota boa não tem menos de 20, 25 linhas, tá? Aliás, a maioria com 30 linhas. Então você tem que pensar no máximo, não no mínimo, tá? Então você tem que pensar que a tua redação tem que ter em torno de 25, 30 linhas, combinado? Não menos que isso. Até porque não vai dar para encaixar com menos linhas tudo isso que você vai ter que colocar na sua redação. Muito bem. Parágrafo de desenvolvimento. Quantos? Você pode colocar 2 ou 3. Você vai encontrar redações ótimas com 2 parágrafos, redações ótimas com 3 parágrafos. É mais comum apenas 2 parágrafos, tá? Uma redação completa com 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Mas isso não é obrigatório.
Pode acontecer, isso depende de cada um, depende de letra, depende dos tópicos, que você coloque em 3 parágrafos de desenvolvimento, 3 argumentos que você queira desenvolver e a conclusão. No mínimo, uma redação com 4 parágrafos, no máximo, uma redação com 5 parágrafos, combinado? Então, aqui no desenvolvimento, com 2 ou 3 parágrafos, você vai argumentar, você vai sustentar, tá? Os tópicos que vão dar sustentação para a sua tese. Tá, e o que é argumentar? Vamos pensar em termos práticos, quais são as estratégias de argumentação. Aqui é o lugar de exemplo, não vai colocar exemplo na introdução, né? A pessoa que começa a redação colocando exemplo, ela tá, né, não entendendo a estrutura que o Enem quer. Exemplos no desenvolvimento, dados, daqui a pouquinho a gente fala disso. Como é que eu faço para citar um dado do texto de apoio? Vamos chegar lá. Causa-consequência é um pretinho básico maravilhoso, porque se eu tenho um problema, eu tenho a causa do problema e tenho a consequência do problema, não é verdade? Oposição de ideias, situações opostas, no entretanto, porém, vai lá, pá. Fatos históricos é muito legal, tá? O fato histórico na introdução é estabelecer vínculos geográficos, históricos, daquele problema na sua redação é um ganho maravilhoso. Os corretores adoram. E por fim, fazer comparações, fazer analogias. São estratégias. Eu vou usar todas? Não, né? Você vai... Aqui eu tenho um cardápio que você pode usar de acordo com o tema do que você quiser. E chegamos à conclusão, porque o Enem tem aquela competência, lembra da competência? Proposta de intervenção social, que é obrigatória no Enem, tá? Se você vai fazer o USP, Unicamp, URGS, enfim, qualquer outro vestibular, eu tenho mais liberdade em não fazer, na conclusão, uma proposta de intervenção. Mas o Enem obriga. Portanto, você vai ter de colocar essa proposta. Professora, a proposta tem que ser obrigatoriamente na conclusão? Não, a gente vai ter um tópico daqui a pouco falando só da proposta de intervenção. É mais comum, a maioria dos candidatos deixam a conclusão para usar a conclusão para colocar essa proposta de intervenção. Mas há uma redação do Enem Nota 1000, essa de imigração que eu comentei, no e-book de vocês, em que a candidata já vem trabalhando a proposta de melhoria do problema desde o miolo do desenvolvimento. É que na conclusão ela continua, entendeu? Então a gente costuma dizer que é tradição, é normal, é até lógico que você fale do problema, argumente sobre ele e dê no final da redação uma solução para ele. É o mais lógico a solução vir da metade da redação para o final. Por isso que a gente coloca a proposta de intervenção social como item da conclusão. Então pensa o seguinte, você vai para o dia da prova do Enem, tá? Já sabendo que você vai ter que trabalhar com essa estrutura, tá entendendo? E você tem já um arcabouço pronto para você só preencher as casinhas, os parágrafos, entende? Você já tem a estrutura dada pela cartilha do participante, do estudante, que está lá no site do INEP, que a gente colocou no e-book para você consultar, e que está aqui já resumido por mim. Então você tem de ter isso em mente, não é sair por aí escrevendo tudo que lhe vem à cabeça, tá? Então não é assim que funciona. Você vai ter de treinar isso aqui, gravar, pensar sobre isso e preencher esses requisitos dentro das competências que o Enem exige. Então não é uma coisa enlouquecida, não é texto literário. A redação do Enem é dissertativo, argumentativo, existe uma estrutura muito rígida até, tá? Dentro dessa estrutura rígida há algumas liberdades, entende? Que são quais estratégias você vai usar, como é que você vai introduzir o tema, tá? Qual é a solução criativa ou não que você vai dar para a proposta de intervenção, entende? E o que você vai trazer culturalmente seu, lembra que não está nos textos de apoio, mas que você vai trazer do seu conhecimento para dentro da redação. Fechou, pessoal? Agora, nos próximos tópicos, nós vamos ver especificamente algumas estratégias, como desenvolver a tese, que eu sei que o aluno tem muita dificuldade nisso, como desenvolver a tese, algumas estratégias e falar mais a proposta também de intervenção social. Aguarde!